Pessoal, bem-vindo aí a mais uma live nossa, mais um vídeo nosso. Hoje a gente vai comentar sobre temas atuais, né, que a gente está acostumando gravar todo final de semana agora, geralmente na sexta ou no sábado. E a gente traz hoje no nosso canal e na live aí, para quem assistir no Facebook ou no nosso IG aí, Antijúnior Bíblia e Teologia, o primeiro comentário sobre um livro, né? A gente já comentou no nosso canal de séries, de filmes. Hoje a gente vai trazer comentários sobre o livro. O livro que eu quero trazer hoje é um livro que trata sobre um tema bastante atual para nós, brasileiros, que é o tema da pós-modernidade e do pluralismo. O livro é esse aqui, que eu acabei de ler essa semana, que é do Carson, né? Carson, grande autor evangélico, tá? Escreve muito bem, apesar de que é meio difícil entender um pouco os seus livros, mas se você continuar lendo, você consegue absorver bastante informação. E tem bastante informação. Esse livro tem mais de 500 páginas, né? Passei 3 anos lendo esse livro junto com outros livros. Meu pai que comprou esse livro e depois eu me interessei bastante por ele, principalmente por esse tema. Então, Carson, o Deus amordaçado, o cristianismo confronta o pluralismo. Como eu falei, né, esse é um tema bastante atual para nós brasileiros. Por quê? Porque as tendências internacionais, mundiais, parece que chegam por último no Brasil. O Carson escreveu este livro sobre pós-modernidade e pluralismo antes dos anos 2000, em 1994 ou 95, mais ou menos. Então, para você ver, já tem que mais de 20 anos que ele escreveu esse livro. E para quem lê, soa bastante atual para a nossa realidade brasileira, que tem passado aí por crises de moral, por crises de fé, por lutas de homossexuais, transgênicos, religiões aparecendo de todo lado. Parece que nada é certo, né? Nada é a verdade. Então, o Carson escreve bastante neste livro. E para resumir um pouco sobre este livro, que eu já recomendo você a começar a ler, não sei quando você vai terminar, mas pelo menos começa. Ele começa na parte 1 falando sobre a interpretação. A questão da interpretação é bastante importante, porque o jeito que nós interpretamos hoje, principalmente a Bíblia Sagrada, é diferente do que se interpretava antigamente. Hoje em dia, o Carson vai falar, cada um quer ter a sua interpretação. Você fala algo da palavra para a pessoa, e a pessoa fala, eu não interpreto desse jeito, eu interpreto de outro jeito. Então, Carson vai dizer aqui que essa é uma tendência perigosa. Ele diz aqui no capítulo 2 que Deus tem uma palavra direta para falar para nós, e essa palavra não pode ser mudada. Independente da dificuldade de interpretação, Deus tem uma palavra para nós. Quer nós achemos ela, quer nós interpretemos correto ou não. A Bíblia deve ter uma interpretação só e uma interpretação verdadeira. O fato de nós não conseguirmos, às vezes, interpretar a Bíblia de maneira correta não quer dizer que ela não tem uma interpretação verdadeira. Então, tudo começa aí. Se você interpreta errado as coisas, não só a Bíblia, mas as teorias, mais os estudos, fica muito mais fácil de você ser enganado, de você cair em mentiras, de você cair nessa ilusão de que nada é verdade, nada é certo, não deve ter liderança nenhuma, autoridade nenhuma, etc. Na parte 2 do livro, ele fala mais claro sobre o pluralismo religioso. E ele vai focar bastante também na palavra de Deus, na Bíblia, né? Essa questão de ter muitas religiões hoje, né? Cada religião, cada igreja, na nossa realidade brasileira, a gente tem várias igrejas. E cada vez mais igrejas que saem da palavra de Deus, mas as pessoas confiam que ali é de Deus, que ali, né? Porque é uma igreja. Então ele vai falar justamente sobre isso, esse perigo da pluralidade de religiões. Hoje as pessoas acham certo, por exemplo, você ir na Umbanda, você ir na igreja evangélica, você ir no catolicismo, você ir no espiritismo. Por quê? Porque todas as religiões passam a ser consideradas verdadeiras quando você não tem uma base segura na palavra de Deus. E os títulos dos capítulos são, por exemplo, como Deus fala, o que Deus tem falado, a palavra final de Deus, e por último, estabelecendo
limites, quando traçar limites é descortês. Quer dizer, nesse capítulo, ele fala o seguinte, fala que a gente tem que alcançar as pessoas, que a gente tem que levar a palavra de Deus para essa cultura nossa hoje, mas com limite. Você não deve ultrapassar o limite que a palavra de Deus estabelece, que as escrituras estabelecem, apesar de ser um mundo pluralista. E na parte 4, final do livro, né, ele fala justamente sobre o impacto do pluralismo e do pós-modernismo no evangelho, nas igrejas. Né? A gente olha hoje para as igrejas e parece que está tudo fragmentado. E é justamente isso que ele fala. O nome do capítulo é Desgastado, Fragmentado e Frustrado. A mudança da face do evangelicalismo ocidental. Hoje, realmente, a gente vive uma crise, né? A gente vai às igrejas e não tem aquela sensação de que está bom, né? De que é o lugar certo, né? Geralmente, a gente não tem. É difícil achar uma igreja correta, justamente porque está tão fragmentado, está tão dividido. Cada vez mais aparece vários tipos de igreja, e o Carson vai falar sobre isso, né? Próximo capítulo, ele fala sobre a proclamação do evangelho em uma cultura pluralista. Ele diz que há pontos positivos do pluralismo e da pós-modernidade e nós devemos explorar esses pontos para pregar o evangelho. Quais seriam esses pontos? Por exemplo, um ponto é o que as pessoas hoje estão mais abertas a coisas espirituais. As pessoas estão mais abertas à espiritualidade, seja ela qual for. Isso é um ponto que a gente pode entrar falando de Jesus, pregando do evangelho. Jesus viveu em uma comunidade mais ou menos globalizada, mais ou menos pluralista também. Então, a pós-modernidade, o pluralismo não deve fazer com que a gente seja fundamentalista, quer dizer, só falar contra, só pregar contra, só dizer contra, mas deve levar-nos a evangelizar, a pregar o evangelho, a mostrar o evangelho para essas pessoas. Ele tem um capítulo bastante interessante aqui, no capítulo 13, que ele fala sobre o banimento do lago de fogo. Ele vem afirmar aqui a doutrina do inferno na Bíblia, do castigo eterno, mostrando textos, mostrando os bases, contra aquelas pessoas que dizem que Deus é tão amoroso que não vai haver um inferno, ou se houver um inferno, não vai ser um inferno para sempre, não vai ser um lago de fogo para sempre. Então, Carlos vem contra isso, reafirmando essa doutrina do castigo eterno. E por último, o último capítulo, este é o mundo de meu pai. Contextualização e globalização. Carson vai falar sobre a aplicação do cristianismo a esse mundo que nós vivemos hoje. Quer dizer, a solução não é correr, a solução não é ficar criticando o tempo todo e batendo o tempo todo, mas a solução é saber que Deus criou todas as coisas, que esse é o mundo de Deus, que nada escapa da soberania de Deus. O momento que nós estamos vivendo hoje, que apesar de ser bastante crítico, de as pessoas anularem a verdade, as pessoas não saberem mais o que é verdade, mas está no controle de Deus, a gente deve saber isso, e nós devemos aplicar o evangelho, aplicar o cristianismo, aplicar a palavra de Deus a tudo isso, né, com fé, crendo que Deus pode mudar as pessoas, principalmente, né, e não somente a cultura. E por último, tem um apêndice também interessante que ele fala sobre espiritualidade, que está tão em moda hoje, né? Só para terminar, quer ver um exemplo de que a gente vive no mundo pós-moderno? Você pode acompanhar esses artistas aí, eu não vou dizer o nome de nenhum agora, que às vezes está na igreja, às vezes está cantando música secular, jogadores de futebol que às vezes está na igreja, às vezes está nas festas, às vezes, e para eles está tudo certo. Por quê? Porque esse é o mundo que a gente vive hoje, um mundo pluralista. E apesar da gente não ter que bater tanto ou criticar tanto, né? Nós, como cristãos, estamos em outra esfera. Nós podemos mostrar a verdade para essas pessoas, que é a verdade das Escrituras, a verdade da Palavra de Deus. Ok? Obrigado aí a quem assistiu ao vivo, a quem vai assistir no YouTube, a quem vai assistir no Instagram também. Se inscreva lá no nosso canal AnteJR, deixe seu comentário e convide outras pessoas também.